Graça e paz a todos vocês que acompanham o nosso canal Visão Cristocêntrica e hoje mais um episódio aqui no nosso quadro Na Visão do Texto. E hoje dando continuidade à nossa série em 1 Samuel capítulo 15. Mas eu peço a você que aguarde um momentinho, nos vemos rapidamente depois da vinheta. Na Visão do Texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Ele é o único digno de receber toda a honra, louvor e glória e adoração. E é um prazer ter vocês aqui que está acompanhando essa série aqui no quadro Na Visão do Texto. Hoje nosso terceiro episódio. Mas você que está chegando agora e só viu, não viu ainda, na verdade, os dois primeiros episódios, e está vendo esse como o primeiro, eu peço a você para pausar esse vídeo e olhar aqui no nosso card que está aparecendo para você e acompanhar aí o nosso primeiro e depois no próximo vídeo no primeiro vídeo você vai ver o card do segundo e assim acompanhando e entendendo todo o cenário que nós falamos nesse capítulo de número 15 aqui em 1 Samuel, para que depois você volte para cá junto conosco, gostando dos dois vídeos primeiros do nosso primeiro episódio, você deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Também peço a você que nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. E depois volta para cá para a gente fazer o fechamento no nosso terceiro episódio que estamos tratando hoje aqui no quadro Na Visão do Texto, que estamos falando em 1 Samuel capítulo 15, que aprendemos muito com a história de Saul, uma história de uma certa forma triste, porque estamos vendo uma realidade de vida que o homem está vivendo por desobedecer à vontade de Deus. E aí a gente aprendeu 4 lições nesses dois primeiros episódios. A gente aprendeu no primeiro episódio, falamos sobre a vontade de Deus, né? Ela é soberana, né? E a gente aprendeu muita coisa dentro desse primeiro episódio. Dentro do tema que a gente está trabalhando, né, que a gente não pode esquecer do nosso tema central, que é diante da vontade de Deus, obedeça, né? Esse é o nosso tema central que estamos trabalhando nesses 3 episódios. E a nossa primeira lição dentro desse tema foi que, ao ouvir a vontade de Deus, faça, pois Ele sabe o que é melhor, Ele tem os seus motivos soberanos. Vimos isso nos versos de 1 a 3, que nos levou a uma segunda lição de aprendizado que o texto bíblico nos aponta, que está entre uma lição que nos mostra fortemente que a vontade de Deus ela precisa ser cumprida de qualquer forma em nossas vidas. E nós precisamos estar atentos para não desviarmos o nosso olhar da vontade de Deus. E aprendemos a seguinte lição: diante da vontade de Deus, não ouça ninguém fora do propósito, pois eles podem te desviar de cumprir a vontade de Deus. No verso de 7 a 9 aprendemos isso. E isso é muito importante, porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, nos desviamos por causa do nosso coração e por causa de pessoas ao redor, aqui Saul se desviou por causa do povo e por causa do seu próprio coração, nós entraremos em uma questão muito profunda de pecado. E que isso a gente aprende uma terceira lição que vimos no nosso episódio de número 2, que foi a seguinte: a desobediência à vontade de Deus gera rejeição e quebra da comunhão. No verso de número 11 vimos isso. Ao Senhor Todo-Poderoso tomar conhecimento que Saul não faz a vontade dele, né, do próprio Deus, ele diz para Samuel que lamentou, ficou entristecido. Isso mostra o genuíno coração de Deus ao ver o homem no pecado, quando não faz a sua vontade. Isso aconteceu com Saul, quando ele quebra a comunhão com Deus por não obedecer plenamente à vontade de Deus. E aí ele começa a entrar num estado profundo de pecado, que a gente vai ver na nossa quarta lição, que aprendemos a seguinte lição no nosso segundo episódio, e foi a nossa quarta lição. A desobediência à vontade de Deus leva o homem a um estado de cegueira espiritual. A gente consegue enxergar isso nos versos de 12 ao verso de número 21. A gente entende até que no verso 20 e 21, Saul é questionado por Samuel, que Samuel apresenta o pecado dele. Seu pecado é esse, que o Senhor me disse que o seu pecado, você pecou aqui. Ele diz, sabe o quê? Não, eu não pequei contra Deus, fiz a vontade de Deus. Eu destruí tudo e poupei Agag. Mas essa era a vontade de Deus que está nos versos de número 2 e 3 do capítulo 15? Não é a vontade de Deus.
Então é isso que a gente aprende. O texto nos ensina que o estado de pecado do homem vai levando ele a um estado de cegueira espiritual tão profundo que ele não consegue enxergar o seu pecado. E isso é o que a gente pergunta. E aí fazemos uma reflexão. Será que é a vida que nós estamos vivendo, igual a de Saul? Ouvindo a vontade de Deus, não obedecendo, porque damos ouvido ao povo, às pessoas, ao nosso próprio coração, aos bens, e depois quebramos a nossa comunhão com Deus por causa disso, e depois, quando somos questionados, né, somos levados a arrependimento diante do nosso pecado, ainda questionamos aquele que nos aponta o nosso pecado para que haja arrependimento em nós. E assim, nosso coração endurecido, né, na cegueira espiritual, caímos, né, e achamos que ainda estamos fazendo a vontade de Deus. E aí a gente entende o seguinte: o que esse texto pode nos levar à mensagem central do Evangelho? É uma pergunta que a gente precisa fazer para o texto de 1 Samuel, capítulo 15. E o texto mesmo nos aponta isso. Olha o que o texto vai nos dizer quando nós fazemos uma análise da mensagem do Evangelho que está aqui nesse texto. Que Samuel, né, foi o homem representante da parte de Deus para levar a vontade de Deus para Saul. E aí a gente vê o seguinte: Saul, como representante do povo, para agradar ao povo, ouviu a voz do povo e rejeitou a vontade de Deus. Glórias a Deus por Jesus Cristo, que, como nosso representante perfeito, aleluia, obedeceu ao Pai até o final e assim cumpriu a vontade dele, morrendo na cruz para justificar e abrir o acesso para todos os seus eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a conexão, irmãos. Saul pode ter sido o representante do povo e pecou para agradar o povo, mas o nosso Senhor Jesus, ele não agradou ao povo, ele agradou à vontade de Deus. E fazendo isso, abriu a porta para os seus eleitos, abriu a porta para aqueles pelo qual ele chamou antes da fundação do mundo, justificando de todo o pecado os homens a qual ele chamou. E assim, ele nos deu a possibilidade de termos vida eterna e vida eterna nele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a mensagem do Evangelho aqui nesse texto, que aponta que o homem com um tipo de Cristo, ele falhou, pecou, mas o nosso Senhor Jesus, que nasceu sem pecado, morreu sem pecar, ele sim, morreu, ressuscitou o terceiro dia e ressuscitou soberano, imortal. E hoje nós temos vida nele para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero deixar uma aplicação para que a gente possa fazer em nossas vidas essa realidade ser diferente. E a aplicação que eu deixo desse texto é a seguinte: fazer a vontade de Deus tem um preço, mas seja qual for o preço, devemos somente ir e fazer a vontade dele em nossas vidas, pois o seu querer traz vida, mas a desobediência a ele traz morte. E aí eu termino o nosso terceiro episódio aqui dessa série, Na Visão do Texto, fazendo uma pergunta para você e deixando para você refletir. Então, o que queremos para as nossas vidas, irmãos? Vida ou morte? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Na Visão do Texto, aqui no canal Visão Cristocêntrica. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário, quero saber o que você gostou, quanto edificou a sua vida. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e assim vamos caminhar juntos, segundo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no nosso próximo episódio aqui no quadro Na Visão do Texto. Que Deus abençoe rica e abundantemente.